Provável escalação do Flamengo na tela, galera. Rossi no gol. Daqui a pouco o Rodrigo vai trazer atualização sobre o Rossi. Parece que até a polícia já foi lá no CT hoje. Rossi no gol. Wesley na lateral direita. Léo Ortiz e Léo Pereira voltando a formar a dupla de zaga no Flamengo. Alexandro na lateral esquerda. Dupla de volante. Alan e Eric Pulgar de la Cruz no banco. Arrascaeta centralizado na armação. E o Gerson caindo ali pela direita. No ataque, Bruno Henrique pela ponta esquerda e Pedro centralizado. Rodrigo, teve alguma atualização sobre o Rossi hoje? Já aproveitando, e a situação do Plata e do Cebolinha? Os dois vão para o jogo? Não, começando aí sobre essa dupla de ataques aí, de ataque. Everton Cebolinha de volta. Everton Cebolinha respondeu aí bem aos treinamentos e está de volta, vai ser relacionado para o jogo de amanhã, só que o Plata ainda continua sendo dúvida não, segue estando de fora, né? Segue fora do time do Flamengo, ainda continua o tratamento ali junto ao departamento médico daquele edema ósseo no joelho, então Plata é desfalque confirmado, enquanto Cebolinha está de volta. Sobre o Rossi que recebeu uma homenagem hoje lá no Ninho do Urubu, sobre os 100 jogos, camisa do Flamengo, e antes dessas homenagens do treinamento, teve que responder fazer alguns questionamentos lá, foi interrogado pela Polícia Civil em relação à tentativa, né, de assalto que aconteceu ali na madrugada de quinta-feira, voltando para casa, saindo do Galeão, passou ali na altura de Bom Sucesso, linha amarela, no Rio de Janeiro, e o negócio esquentou ali, mas o carro do Rossi era blindado, então conseguiu, assim, não aconteceu nada com ele, mas o carro foi alvejado, 4 tiros, uma situação bem desconfortável para o jogador que, mesmo diante dessa situação, até depois mesmo nessa homenagem que ele recebeu sobre os 100 jogos, disse que não vai esquecer desse fato, mas que isso não muda ali o que ele pensa sobre o Flamengo, sobre o Brasil, Rio de Janeiro, e deixou claro que quer renovar o contrato com o Flamengo, estendeu o vínculo, então, Rossi bem, todo mundo que estava no carro ali junto com ele também, sem nenhum tipo de dano, assim, né? Vamos dizer. Mas. E vai estar confirmado amanhã também está confirmado no jogo de amanhã contra o Bahia. Então, esse é o time do Flamengo aí para enfrentar o Bahia. Que, já falando, Léo, tu vai puxar daqui a pouco aí. Tá na hora também do Felipe Luiz mudar um pouquinho aí. Todo jogo essa mesma escalação que não tá dando certo. Já tá na hora também dele pensar em outras fórmulas aí para ver se sai alguma coisa. Por exemplo, não tá dando certo, mas não é esse time aí que ganhou de 4-0 do Corinthians? Não é esse time que fez 6-0 no Juventude? Não é essa formação que meteu 2 no Grêmio? Mas, por exemplo, o Bruno Henrique ali já tem que começar a dar uma mudada nele, dar uma balançada. O Gerson e o Bruno Henrique, para mim, não podem ser intocáveis nesse time. Não que eles não tenham qualidade, que isso aí todo mundo sabe que eles têm. Mas o Gerson não vem fazendo boas partidas. Depois, então, ali, coincidência ou não, depois que renovou o contrato, caiu bastante de produção. Então, tá na hora também de começar a ver, de repente, ele não colocar como ponta, trazer ele para o meio, saber se, de repente, uma outra posição ali ele consegue jogar. E o Bruno Henrique tá deixando a desejar também, tá faltando um pouquinho do Bruno Henrique. Acho que já tá na hora também do Felipe Luiz dar uma mexida nesse time aí que tem que ganhar, é decisão, não tem jeito. E aí, Túlio? Você colocaria quem no lugar do BH? Colocaria quem no lugar do BH? Pode fazer uma outra alternativa também, mudar o esquema tático, colocar... A grande questão não é só alterar o jogador, né, cara? Eu acho que exato. Assim, o Felipe Luiz até falou isso em coletivo, e ele sempre reforça quando perguntam, é que ele vai fazendo... Só aproveitar que já vai entrar no teu comentário, Túlio. Essa mensagem aqui do Denaildo. O Felipe não tem variações. Confere? Exato. Acho que é isso aí, o ponto, né? E aí eu não tô falando nem de variação entre utilizando a característica, o Gerson é ponta, aí ele troca pro Luiz Araújo, que aí é ponta, mas são situações assim, se ele analisa adversário a adversário, né, individualmente, cada adversário, nem todos atuam da mesma maneira, nem todos você vai ter a expectativa de que terão a mesma postura contra o Flamengo. E a gente não vê a estrutura da equipe do Felipe Luiz, lógico que é importante você ter
né, um padrão de jogo, você ter uma maneira de jogar definida, mas você também tem que ter uma variação, até para você surpreender o adversário, porque você não causa surpresa. O adversário, cara, ficou claro, qualquer time, a gente falou isso, inclusive depois do jogo contra o Córdoba, até perdão por ser repetitivo, mas eu acho que não é a primeira vez que acontece, que toda equipe que vai atuar contra o Flamengo e que sobe um pouquinho as suas linhas de marcação, impõe dificuldade para a nossa saída de bola, porque a gente não tem uma variação, né? Cara, quer ver um treinador no Flamengo que tinha variação? O Domi, cara. Por incrível que pareça, mas assim, não encaixou por N motivo, mas eu falo assim, por mais Paulo que o Souza treinador não tenha dado certo, isso não quer dizer que como está dizendo aqui até o nosso querido Tomás, ele não tenha repertório. Ele tem que ter repertório, ele tem que apresentar isso em campo, né? Então, eu acho que muito além da questão dos próprios atletas, né? Até porque, por exemplo, o De La Cruz não atuaria hoje, né? Recebeu o cartão, então já não atuaria. E aí, beleza, vai o Alan vai ter que emular o De La Cruz. Cara, são jogadores de características completamente diferentes. Então, aí a gente fica criando a própria expectativa de que se o Alan não jogar como o De La Cruz, aí, pô, já não serve. Tá ruim porque, porra, o De La Cruz faz isso, mas o Alan não... Então... É uma grande armadilha, né? Então dificulta até pro próprio jogador, pô. Por exemplo, assim, pô, seria absurdo, pô, tô usando exemplo, ele pegar, ao invés dele colocar o Alan, tô dizendo que não tem que colocar, tô só usando como exemplo, ao invés dele colocar o Alan, ele atrás do Gerson, né? Bota o Gerson para jogar de segundo homem ali, fazendo a função do Arrascaeta, né? E bota o time no 4-2-2, no 4-4-2. Porra, teria algum problema? Bruno Henrique jogando como segundo homem no ataque, né? E tal. Acho que não seria nenhum absurdo, né? E ele tentar uma variação na equipe. Mas a gente tem essa estrutura que ele joga. Acredito, o Rogério Ceni, tá? Podem ter todas as críticas ao Ceni, mas é um treinador inteligente, é um técnico que sabe fazer leitura de jogo e está acompanhando isso. Deve ter acompanhado o jogo contra o Córdoba, né? Deve estar acompanhando os outros jogos do Flamengo e sabe, cara, se eu subir um pouquinho a linha de marcação, dificultar a saída de bola do Flamengo, eu vou gerar oportunidade porque o próprio Flamengo vai me dar isso. O último jogo ficou claro. O Córdoba, bota lá, qual bola que o Córdoba, porra, construiu? Cara, contra-ataque. E o técnico dos caras falou isso na coletiva, né? Ele falou que o time do Flamengo ele é um time sem muita variação. Não surpreende muito, né? O próprio técnico argentino lá falou. O Omar Felipe, né? Omar Felipe. E um bom treinador, né, cara? Botou nos dois jogos, surpreendeu o Felipe Luiz e você vê que a equipe não é uma equipe tão qualificada, por isso que a gente vai falando que o Flamengo, acho que não só na Libertadores, acho que no Campeonato Brasileiro também, quando você enfrentar equipes que tenha treinadores que consiga fazer essa leitura também, o Flamengo vai ter dificuldade. E quando tem essa dificuldade na saída de bola, cara, no jogo contra o Córdoba, o Córdoba não marcava, não fazia uma marcação, a marcação era por espaço. Então o que eles faziam? O Flamengo tinha um jogador com a bola, eles tinham um jogador cercando o espaço desse atleta e do possível jogador que ia receber. Ele ficava ali cercando o espaço como se fosse uma espécie de uma sobra. E como o time do Flamengo, os jogadores, quando o cara recebe, ele não tem mais de uma opção, dificilmente ele tem. Tipo, por exemplo, o Léo Ortiz está saindo ali. Dificilmente ele vai ter duas opções. Tipo assim, ele vai ter o Pulgar de marcado e o Wesley. Ou é um, é outro. Não tem, os jogadores não dão muita... E aí facilita, cara. E o cara percebe isso, o cara tá lá todo dia fazendo isso. Então o cara tem um mínimo de leitura, anula hoje o time do Flamengo. E eu tenho certeza também, assim como eu considero o Rogério Ceni um técnico inteligente, que o Felipe Luiz também é. E eu não acredito que ele vai morrer. O pessoal tá falando isso. Convicções, meus amigos. Tem hora que você começa a ter convicções, vou aqui, e começa a ser insistente, você vai acabar morrendo abraçado. Igual eu tô fazendo uma coisa na minha vida. Eu tô bebendo. O álcool tá fazendo mal pra minha vida. Se eu continuar bebendo e eu tiver problemas com o álcool, cara, vai dar ruim em algum momento. Eu vou perder meu emprego, eu vou perder minhas relações, Então, assim, você ficar insistindo é ruim, entende? Então, assim, vamos ver como é que vai se portar o Flamengo amanhã.
E aí aí sabe o que acontece? Só para terminar, Léo, desculpa até me estender um pouco, a gente fica dependendo da postura do adversário. Se o adversário chegar e falar assim, porra, é o Flamengo, der a bola pro Flamengo, aí a gente consegue, né, falar, vou dar a bola aqui, ou então, tipo o Corinthians. Corinthians jogou com o Flamengo aqui, ele não criou um ferrolho atrás, mas ele também não tinha essa marcação eficiente lá na frente. O Flamengo tinha, né, facilidade de conseguir sair já lá de trás do seu campo de defesa construindo. Então a gente depende também muito da postura do adversário. Se tiver um adversário um pouquinho mais ousado, que fez a leitura, que está fazendo a leitura correta, anula o nosso time com muita facilidade.